quero começar com uma pergunta. Qualquer recém-convertido sabe que a grande responsabilidade da igreja é pregar o evangelho. Pergunta: pregar para quem? Fácil responder também. Para os perdidos, a fim de ganhá-los para Cristo, se Deus assim permitir, e para que eles tenham a responsabilidade de ter ouvido e recusado, no caso de resistirem, e também para os salvos, visando a edificação deles. Inclusive, na semana passada, minha pregação focou na questão de pregar para os perdidos. Tiramos algumas lições de evangelismo pessoal do apóstolo Paulo. Essa pregação é uma espécie de, não é bem continuação, mas uma complementação da mensagem passada, para ficar mais bem explicado, mais completo o tratamento dessa questão do proceder do crente para com o mundo, iniciando com a pregação. Porque a nova pergunta pode se levantar aqui. Então, a responsabilidade da igreja, de maneira coletiva, e do crente, de maneira pessoal, se limita a pregar. É isso o resumo do que Deus tem para aquele que se converte a Cristo, em termos de responsabilidade para com as pessoas ao redor, crentes e não crentes, em termos de missão que Deus tem para cada crente. Podemos resumir neste ponto somente: o que eu devo fazer para Deus? Agora que eu me converti a Cristo, e antes de Ele me chamar para o céu, vou ficar aqui 10 anos, 5, 50, não sei. O tempo que eu passar. Então, pregar o evangelho. Pronto. Para os perdidos, como eu era antes, e para os meus irmãos em Cristo, para ensiná-los. E eles pregam para me ensinar. Isso é tudo? Resposta é um grande não. Isso não é tudo. Existe uma responsabilidade paralela a ser cumprida ao mesmo tempo em que nós pregamos o evangelho, tanto para o perdido quanto para o salvo. Mateus 5, 14 e 16 a 16, palavras do Senhor Jesus Cristo. Essa é daquelas pregações que não tem nenhuma novidade em si, doutrinária. Vou tocar em pontos já bem conhecidos, mas por isso mesmo são passagens ou são princípios que correm o risco de serem pouco lembrados, caírem no esquecimento, no lugar comum. Aí eu já sei, qualquer aluno de escola dominical sabe disto. Então, Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la embaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos educa, nos edifica. Somos tão fraquinhos na memória, na nossa caminhada espiritual, que
temos a necessidade de sermos constantemente lembrados até dessas obrigações tão básicas para o crente, que é uma das primeiras coisas que cada um de nós, quando se converteu, aprendeu. Nós precisamos estar lembrados, especialmente porque as circunstâncias das nossas vidas mudam. Nossa própria idade, nossa cabeça, nossa forma de pensar, o envelhecimento, tudo altera a nossa maneira de ver muitas coisas, de raciocinar, nossa relação com o mundo, com a tua palavra, com tudo. Então, precisamos estar constantemente sendo reciclados nesses assuntos tão básicos. E, muitas vezes, somos pegos de surpresa por circunstâncias externas a nós, ou seja, além da nossa própria pessoa, mas ao nosso redor, como é o caso atual desta pandemia que nos cerca. Então, estamos vivendo uma fase de talvez reaprender, talvez a palavra seja muito forte, mas se não reaprender, mas aprender a praticar virtudes básicas do cristianismo dentro de uma nova situação bastante diferente. Nos ajuda nessa caminhada, nesse reaprendizado, ou como já disse, se for muito forte a palavra, nesta adaptação de um aprendizado que nós já temos, já sabemos, mas que precisamos modificar um pouco a aplicação dessas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, aqui está uma afirmação clara, direta, contundente. Vós sois a luz do mundo. Não vou aprofundar nesta afirmação em si, vendo cada aspecto, porque eu tenho uma mensagem a passar, um alvo, e não quero entrar em muitos detalhes. Mas é impressionante que acontece uma coisa aqui muito interessante. É que ele diz, lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Outra passagem bastante conhecida. Então, A igual a B, B igual a C, então A igual a C. A velha matemática elementar. Então é isso? Nós somos luz do mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo, então, nesse aspecto de luz do mundo, nós somos iguais a Ele. Ele não fez diferenciação nenhuma. Correto? Não. Ele é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Assim Ele chamou tanto a Ele próprio como a nós. Mas, embora Ele não tenha especificado tanto numa afirmação quanto na outra, mas é óbvio, nós podemos claramente tirar isso de várias partes da Bíblia, é que Ele é a luz do mundo, no sentido que Ele é fonte de luz. Ele próprio é Deus. E na sua natureza humana não tem pecado, é diferente de nós nos dois aspectos, tanto no fato de ser divino, mas e quanto à natureza humana, temos isso em comum com Ele, mas não temos em comum com Ele que somos sem pecado, desde a nossa concepção. Então, Ele é a fonte de luz que ilumina o mundo. Nós não temos nenhuma luz emanando de nós. Aliás, se quiséssemos ir por este caminho, iríamos concluir rapidamente que nós somos treva, ou trevas, como pecadores que somos e nascemos nas trevas. Então, como é isto? Simples. Nós refletimos a luz dele. Ele joga sobre nós a sua luz para que nós
possamos transmitir, ou retransmitir, ou refletir, ou espelhar essa luz que originalmente vem dele. Seja como for, o fato é que luz tira da escuridão, destrói a falsa impressão das penumbras, revela o que é verdadeiro. Esse é o efeito que a luz tem. Continuando, então, com a figura de luz, e chamando a ele próprio de luz e a nós de luz, que a ênfase que nós vamos dar é o fato de nós sermos luz. Só quis chamar a atenção de que somos uma luz que recebemos a luz dele, só esse aspecto, mas vou ficar o tempo todo concentrado na questão de nós sermos luz do mundo, a nossa exposição ao mundo e o propósito disso, como vamos já ver. Então, dentro da figura, Jesus fala duas coisas sobre a luz, a própria luz. Primeira, como tem aqui no versículo 14, no final do versículo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la embaixo do velador. Para colocá-la embaixo do alqueire, mas alqueire era uma medida, uma panela, pronto, era uma medida, servia como uma medida de volume. Debaixo de uma panela, mas no velador, ou no lugar elevado na casa, ou no lugar em que a luz foi acendida, e alumia todos os que se encontram na casa. Então, duas coisas ele fala aqui sobre a luz. Primeira, que é impossível esconder algo que está iluminado e exposto. Não pode se esconder. Exemplo, uma cidade lá em cima de um monte. Quem passa embaixo não tem jeito de deixar de ver a cidade. Vê que ela está sendo iluminada pela luz do sol e está alta, elevada. Todo mundo está vendo. Tudo muito claro, tudo muito, até do conhecimento de uma criança, isso. Mas é importante quando Jesus coloca. Segunda, se alguém acendeu uma luz, é porque tem um propósito de iluminar algo. Não tem outra forma, outra explicação para alguém acender uma luz. E no caso dele, ele acendeu a nossa luz, ele jogou sobre nós a sua luz, como já falei, para nós refletirmos. Então, voltando à questão da luz, se alguém acendeu a luz, tem um propósito. O propósito é iluminar alguma coisa, não tem outro. Então, não tem sentido, aqui Jesus diz, alguém acender uma luz, vamos supor, uma vela, para esconder a vela embaixo da cama. É algo que não tem sentido. Então, ele faz a aplicação agora no versículo 16. Assim, então, e essa aplicação é uma ordem, é no imperativo aqui. Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Eu não posso imaginar uma lamparina acabando de ser acesa, mas sendo muito tímida, não gosta de ser exposta a nada, a lamparina percebe que foi acesa e sai correndo para debaixo da mesa. Isso jamais vai acontecer. Ela vai ficar exatamente aonde colocarem. Mas uma pessoa se move. Uma pessoa pode sair para um lugar, para o outro. Não é estático. Um crente tímido pode querer se esconder, sim, ao descobrir que está refletindo a luz de Cristo, desde que esse crente se arrependeu, confessou os seus pecados, agora passou a ser discípulo de Cristo. Aí vem o mestre e diz: você é luz, hein? Você passou a ser luz, mas
você é luz. Quem sou eu? Eu não tenho luz nenhuma de mim mesmo. Eu sei que você não tem, mas eu lhe perdoei. Enviei o meu Espírito para habitar em você. Você está perdoado, justificado pelo meu sangue. Agora você vai iluminar este mundo com a minha luz. Eu vou jogar sobre você a minha luz e você vai ficar altamente visível. Porque é o que acontece com qualquer coisa ou pessoa que esteja recebendo luz, esteja iluminado. Então você está iluminado. Eu não gosto de estar iluminado. Não é meu jeito, Senhor. Meu jeito é ser tímido, é ser quieto, é ficar na minha, como se diz. Desde pequeno eu sou assim. Meus irmãos conversavam ali quando recebia visita em casa, eu saía pelo canto, mamãe tinha que chamar o papai, apresentar, as pessoas olhavam para o chão, não pediam a chance de sair de perto e crescia assim. Eu não gosto de ser exposição para nada. Pois é. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Eu estou mandando, diz Cristo. Isso é forte. Equivale a dizer, não se esconda. Como você saía correndo da sala, escondendo de uma visita, não se esconda. Agora, não mais. E ele poderia continuar dizendo algo como, você não é luz por acaso, eu lhe fiz luz, eu estou jogando a sua luz sobre mim e tenho propósito. Esse propósito é que você se torne cada vez mais parecido comigo. Não, nesse contexto que eu estou falando, não. É para lhe preparar para ir para o céu. Não, nesse contexto, nesse particular que eu estou falando aqui, Cristo estaria dizendo, não. Para aumentar a minha santificação. Não, não. Para que é, Senhor? Para lhe expor ao mundo. Está incluído santificação, aumentar a sua comunhão comigo, lhe preparar para o céu. É claro que estou fazendo esse trabalho em você. O Espírito Santo faz esse trabalho em você. Mas quando eu digo que você é luz e que eu joguei a minha luz sobre você, não é isso que está em vista especificamente. É a sua exposição. Isso é forte. Aí alguém poderia, mas senhor, por que tanto interesse que eu não me esconda e me torne bem visível aos outros? Deixa eu ser obediente, quietinho no meu canto. Você quer saber por quê? Eu vou dizer, e é o que ele diz. Para que, com o propósito de, com o objetivo de, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, o assunto aqui não é pregação. Lembrando da mensagem passada, como eu já comentei no início, até falando que é uma espécie de um complemento, porque aqui está uma outra ordem básica, necessária para todo crente, sem exceção. Aqui não é questão de dom do Espírito, dar para uns certos tipos de dons e para outros tipos. Não é fruto do Espírito aqui, que todos deverão procurar fruto do Espírito, é diferente, dons e fruto e tal, mas aqui é uma questão absolutamente geral, sem exceção, é uma condição. Claro que ela vai ser melhor desempenhada se a pessoa for dependente do Espírito Santo, tiver fruto do Espírito, é lógico, mas o assunto aqui é uma exposição pessoal de todo e qualquer ser humano convertido ao Senhor Jesus Cristo. Então, o assunto aqui não é pregar. Converteu? Pregue. De uma maneira formal, informal, para não crente, para crente, como já explicamos. E isso é tudo? Não. Paralelamente à pregação,
a necessidade do comportamento, que é o que ele disse. Vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Ele assume que nós temos boas obras. Notaram? Ele não disse assim, pratiquem boas obras. Não. Ele está assumindo. Você agora não vai estar cheio de boas obras? Eu? Você não é crente? Eu não lhe salvei? Meu espírito não está em você? Você tem outros planos a não ser estar cheio de boas obras? Não, senhor, eu pretendo mesmo. Ótimo, eu estou assumindo isto. Eu não quero que essas boas obras suas fiquem escondidas embaixo de uma cama ou debaixo de algum lugar não visível. Eu estou partindo do princípio que você vai ter boas obras. Pois mostre-as, exiba essas boas obras ao mundo. E para que isto? Ele respondeu, para que falem bem do Deus maravilhoso que salvou vocês, que transformou vocês. Então, somente pregar o evangelho não é tudo. Dizer para alguém ir a Cristo, no caso de se dirigir a um não salvo, para obter salvação, vá a Cristo e falar, exortar, que nós falamos na pregação passada, não é tudo. Ao mesmo tempo em que diz isto, é fundamental estar tendo, ao mesmo tempo, paralelamente, concomitantemente, uma vida exemplar. E uma vida exemplar de cada crente vai terminar caracterizando a igreja formada pelo grupo de crentes que pertencem a ela, vai caracterizar como uma igreja excelente. Prega e se comporta com boas obras, de uma maneira pública. Eu quero ver com vocês alguns pontos práticos apontando para esta excelência. Boas obras como exatamente? Que tipo de sugestão eu teria para a prática? Porque é um assunto muito vasto, muito abrangente. Mas eu vou me valer de uma passagem em Filipenses 2, podem até lá, se quiserem, Filipenses 2, 14 e 16, que diz assim, Filipenses 2, 14 e 16, a 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luz do mundo, ou luzeiros do mundo, que é a mesma coisa. Preservando a palavra da vida, e a passagem continua. 2 pontos que Paulo toca aqui. Primeiro, ele afirma que nós somos luz do mundo. Paulo, essa não é nenhuma novidade. Claro que não. Ele diria, eu estou repetindo literalmente as palavras do Senhor Jesus Cristo. E ao dizer isto, ou ao lembrar isto, talvez seja até melhor colocado, ele faz algumas recomendações quanto ao comportamento dos crentes. Primeiro, que não haja murmúrio ou queixa. Poderíamos achar que se refere a murmúrio para com Deus, que é um pecado gravíssimo, inclusive,
Novo Testamento fala, o Velho Testamento fala bastante, mas provavelmente não seja nenhum caso aqui, mas murmúrio entre a própria igreja, entre os crentes da igreja, queixa uns com os outros, uma amargura, uma reclamação mútua constante. Obviamente, essa queixa, esse murmúrio, essa inquietude rapidamente sairia pelos portões da igreja e chegaria nos ouvidos do mundo, diante do qual nós devemos estar brilhando como luz para que veja as nossas boas obras, nosso bom comportamento e falem bem, glorifiquem a Deus que está nos céus. Murmúrio, queixas, não é boas obras. Que não haja brigas, ele diz, no meio de vocês. Pode até haver e deve haver discordâncias, sim, pensamentos diferentes, planos diversos, mas não briga. Muito mau testemunho, uma igreja que está brigando entre si e rapidamente chega no mundo e, com certeza, Deus não será bem falado, bem referido, louvado, glorificado, através de uma igreja que está em briga uns com os outros. Que sejamos irrepreensíveis, ele colocou aqui. Agora, aqui é bom deixar claro que esse irrepreensível é o alvo para cada crente, é o ideal. Nunca você vai ser irrepreensível, infelizmente, nem eu, aqui neste mundo, porque somos pecadores e nunca vamos estar sem pecado até chegarmos no céu. Então, a perfeição na terra, a irrepreensibilidade absoluta é impossível aqui. Mas o mais que você puder ser irrepreensível, seja, busque, como devemos buscar a perfeição, sejam vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, o completo, é o alvo. Então, aqui, ser irrepreensível significa atitudes cristãs, mesmo com os pecados que nos atrapalham, no caso, cometendo, trata biblicamente, se arrepende diante de Deus, diante das pessoas, se for o caso, pede perdão, trata, pronto, é um crente irrepreensível. Errou, pecou, errou, tropeçou, mas, uma vez feito isto, tomou todas as providências que a Bíblia indica, tornou-se irrepreensível dentro daquele contexto, que é um pecador, contexto hoje do qual ninguém escapa. Então, fica claro que o assunto aqui é uma irrepreensibilidade relativa, mas séria. Seja um crente coerente, que os de dentro e os de fora podem olhar e dizer assim, ele leva a sério esse negócio dele aí de ser crente. Os de fora dizendo, eu não concordo não, é meio estranho, é meio esquisito, mas é sério. E ele mostra na Bíblia o comportamento dele. Ele mostra. E diz que é falho mesmo, não nega. Esse camarada é honesto. E aí já entra o último aspecto, que é tudo complementar um ao outro, que sejamos sinceros uns com os outros, com o mundo. Jesus Cristo odiava a hipocrisia. Deus não tolera a hipocrisia. Então faz parte da vida de boas obras do crente, que Cristo quer que ele mostre ao mundo, porque Cristo só teve boas obras, a fonte da luz, e nos ilumina e nos capacita à prática de boas obras, pelo Espírito que está em nós, e nós, então, refletimos lá fora. Somos luz do mundo. Então, vamos viver assim, desta forma, sem fingimento, com sinceridade,
irrepreensíveis enquanto até onde pudermos, sem brigas, sem murmúrio, sem queixa, igreja pacífica, uma igreja que dá gosto o mundo olhar e ver. Para nos honrar, não. Para nos exaltar, não. Para honrar a Deus, que nos salvou. Exaltar a Cristo, que morreu por nós. Exaltar o Espírito Santo, que nos santifica. Esse é o propósito. Mas Paulo diz uma segunda coisa nessa passagem. O mundo do qual nós somos luz é pervertido e corrupto. Complica bastante a nossa responsabilidade, nosso dever, a nossa missão. Esse corrupto aqui dá a ideia de estragado, apodrecido. Não é só a questão da corrupção financeira e tal, dos políticos em geral, tal. Não, inclui, mas é bem mais do que isso. É corrupção moral, e essa perversão também vai além da perversão física, sexual, mas de todos os tipos que se possa imaginar. Então, é óbvio que isso torna mais difícil andar de um modo exemplar. Por quê? Primeiro, a nossa própria carne já é ruim o suficiente para nos atrapalhar muito de um andar de boas obras, de um andar que reflita a luz de Cristo. A carne que você tem, sem ninguém ao seu redor, você tem nós crentes temos um dificultador inerente a nós, no sentido de obedecer essa ordem. Brilhe a vossa luz diante do mundo. Com essa carne, com esse coração que eu conheço meu coração, brilhar com boas obras. Ei, Senhor, eu vou fazer o possível, vou depender tanto do Teu Santo Espírito. Mas eu reflito a Tua luz, tenho que me expor. Por mim, eu me escondi debaixo do primeiro canto que eu me visse. Mas eu estou exposto, vou me expor e vou tentar, mas não vai ser fácil, porque as minhas boas obras são muito, muito prejudicadas pela minha própria carne. Aí vem Paulo e diz, pois é, esse mundo do qual vocês são luz e diante do qual vocês devem brilhar, não vale nada. Podre, estragado. Sabe o que isso significa? É que esse mundo vai nos puxar para baixo. Ele vai colocar o pé para nós tropeçarmos. Ele vai empurrar pelas costas para nós cairmos. Ele vai tentar nos enredar, vai tentar nos pegar nas suas ciladas. Então, como se fosse pouca a influência maligna da nossa própria carne, vem o próprio mundo onde nós devemos brilhar e atrapalhando o mais que possa. Então, essa mistura desses dois elementos, nossa carne e a malignidade do mundo, ela é explosiva. Se juntar uma com a outra, explode rápido. E por isso o crente deve ter constantemente muito cuidado, porque ele está cercado de dificuldades para cumprir esta ordem que parece tão simples. Brilha a vossa luz, eu iluminei vocês com minha própria luz, e não foi para esconder vocês, foi porque para expor diante do mundo, pois façam boas obras e que o mundo as veja. Mas é muito difícil essa situação aqui, porque o mundo
atrapalha, nos chama para baixo. E você sabe muito bem disto. Quantas vezes um comportamento seu, correto, no seu ambiente de trabalho, meses, às vezes anos, por causa de uma explosão sua, uma expressão que você usou, um nome que saiu da sua boca, um gesto no seu rosto, estraga tremendamente. Você sabe disso. Eu sei disso, e como sei. Sou explosivo, temperamento forte. Pessoas assim sofrem mais ainda, não são mártires, não, são culpadas, mas sofrem. É difícil. E quantas vezes você deve ter se imaginado: eita, eu disse aquilo para aquela senhora lá no caixa, na farmácia. Se eu me encontro com ela no culto domingo à noite, ela é convidada do irmão lá da igreja. Quantas vezes você já passou por uma situação dessa? Você imagina o pastor. Já pensou esse cidadão que eu acabei de discutir com ele, de dizer algo inconveniente para ele, de ter sido forte demais, ter sido duro demais? Ele chega lá na igreja, o culto já começou há pouco tempo, quando ele olha, o pastor sou eu, o pregador que está em cima lá no púlpito, todo engravatado, alguns não, mas eu sim, falando e tal, palavra de Deus. Esse aqui, que estava naquele local, na frente de outras pessoas, me dizendo aquilo, se comportando daquela forma, não pode. É desesperador. E você não precisa ser pastor para ter passado por esse tipo de situação, você sendo um crente que faz questão de cumprir a ordem de Cristo, de brilhar diante dos homens, para que veja as minhas boas obras. Senhor, eu brilhei ao contrário. O que viram em mim foi más obras, foi carne, foi me trocar com o outro, foi devolver na mesma moeda, ou numa moeda mais alta, porque quem fala comigo dessa forma, eu não levo troco eu não levo desaforo para casa, e ninguém pega nesse pescoço, e essas expressões tolas, pecaminosas, que o mundo às vezes até se orgulha, e que nós já sabemos que não prestam, e nos livramos muitas vezes dessas coisas, sim, graças a Deus, louvado seja Deus. Mas quantas vezes não fazemos isto? É uma pena. Eu quero ir aqui, antes de encerrar, 1 Pedro 2, 11 e 12, para ver a importância do testemunho para ganhar almas a Cristo. 1 Pedro 2, 11 e 12, diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Olha, o mesmo assunto de Cristo, o mesmo assunto de Paulo, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-se em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Não, parece que Pedro ouviu Jesus falar. Eu diria, parece não, ele deve ter ouvido Jesus falar. Pedro está repetindo aqui, ipsis literis, a parte da fala de Cristo, quando ele diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Ele diz literalmente, para que
observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É impressionante. Então, mantenha exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, ao se abster das paixões carnais. Estamos falando exatamente disto. O crente, então, exibe um procedimento exemplar diante do mundo. Pergunta. O próprio Pedro está reconhecendo que nós somos estrangeiros e peregrinos. Isso aqui é provisório. Não somos mais deste mundo. Não. Como Jesus não é deste mundo, como ele disse, no sentido em que ele colocou lá. Não. Em vez de ficar dando satisfação aos que são deste mundo, lutando contra a nossa carne, tentando, indo contra a correnteza, contra a maré, indo. Ai, que coisa cansativa. E pensando no testemunho diante do mundo, pensando nesse mundo, é muito melhor deixar isso de lado, deixar de prestar atenção no mundo, nas coisas do mundo, deixa o mundo para lá e vamos pensar nas coisas do alto. Aliás, a própria Bíblia manda mesmo. É uma pergunta lógica. A resposta é não. Não vamos deixar de pensar no mundo, não. Sim, pensar nas coisas do alto, não nas questões do mundo, no sentido que está lá, de considerar, claro. Aqui eu estou colocando é no sentido de dizer assim, vamos esquecer que existem as pessoas do mundo, as coisas do mundo. Estou querendo evitar a palavra desprezar, mas quase seria isso. Mas não vamos botar a palavra desprezar para não ficar muito agressivo. Desconsiderar, não reconhecer, deixa lá, indiferentes para o mundo. Tudo bem, não vamos odiar, hostilizar, mas indiferente. Deixa eles lá e nós aqui, pensando nas coisas do alto, não nas questões do mundo. Foi uma passagem diz que parece até uma contradição, mas já disse que não é. Porque aqui é considerar, é levar como objetivo e tudo mais. Vocês sabem disso, não vou explicar agora. Mas a resposta é não, de jeito nenhum. Deus não quer que nós desconsideremos o mundo, deixemos de pensar no mundo no sentido de que temos uma missão perante o mundo, temos uma responsabilidade perante o mundo. Não, nesse sentido é para deixar de pensar no mundo de hipótese alguma. E o fato de nós não sermos daqui, estarmos de passagem, não significa que estamos dispensados de qualquer tipo de relacionamento com o mundo, absolutamente. Ao contrário, estamos aqui para cumprir o propósito de proclamar as virtudes de Deus, como já falamos, e a força, o efeito desta proclamação, dessa pregação do Evangelho, dependerá muito do tipo do comportamento que nós vamos ter. Aí no versículo 12 ele diz, para que, naquilo que falam mal contra vós outros, de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Então, 2 pontos aqui. Primeiro, o mundo fala mal dos salvos. Deixa logo claro, vocês vão ter que brilhar com as boas obras de vocês, diante de um mundo pervertido, corrupto, como Paulo disse, e agora, como Pedro complementa, e que fala mal de vocês. Que não é nenhuma novidade, inclusive, mas é assim. Fala mal como? Que nós somos malfeitores. Malfeitores, literalmente, significa que praticam o mal. Eles fazem coisas erradas. Isso é que eles dizem dos verdadeiros salvos. Fazem coisas ruins, erradas. Então, naquela época, os crentes eram acusados, no contexto de Pedro, lá, de Paulo, de imoralidade, por causa da chamada festa do amor, que era adquirir esse nome.
a intimidade de se chamar entre si de irmãos e irmãs. Isso é uma libertinagem, eles diziam. Negócio de beijar os outros, tal do ósculo. E subversão à ordem. Canibalismo, quando dizem que nós comemos o corpo e o sangue de Cristo. Isso é uma forma grosseira de espiritualizar o que é coisa de canibal. Deslealdade ao imperador da época, ódio da humanidade, insuflar escravos para se libertarem, acusações deles. Ateísmo, claro, não tem ídolos, só tem um Deus. Não, tem que ter muitos ídolos. Esse é que realmente adora aos deuses. Esses aí não. Então, o contexto mudou nesses 2000 anos. Por enquanto, tem liberdade e paz religiosa, nós gozamos disso, por enquanto, pelo menos. Não há acusação oficial contra crentes em nosso país, mas é óbvio que, de uma forma sutil, informal e às vezes não tão sutil, falam mal dos salvos que tentam ser fiéis, que querem pregar as Escrituras, que dizem o que a Bíblia diz, mas dizem que nós temos ódio em dizer certas coisas, então somos acusados de falta de amor, fanatismo, incoerência, intransigência e tantas outras coisas. Então, hoje isso não mudou. Muito bem. Pedro diz, o mundo precisa ver o contraste entre o que dizem de nós e entre o que realmente nós somos e nós fazemos. Esse é o ponto em que Pedro quer dizer. O que o mundo diz? Eles são malfeitores, eles fazem coisas ruins, dizem coisas ruins. O que nós devemos mostrar? Boas obras, bom comportamento, boas atitudes. É interessante que Pedro nem comenta a necessidade de nós nos defendermos, mostrar a palavra de Deus, argumentar, que é bom, podendo argumentar, mas, rapaz, o que a Bíblia diz aqui, eu tenho que dizer isso, é coerente com o que eu creio na Bíblia e tal. Podendo argumentar e tal, é bom, mas às vezes não é possível, ou não adianta. Jesus Cristo, às vezes, argumentava, mas às vezes ele calava diante de acusações, especialmente no final. Nas acusações formais contra ele, ele não abriu a boca. Então, esse negócio de estar sempre se justificando para mostrar isso, pode ser, mas não é tão necessário, não. Às vezes não adianta, até piora. Justificando ou não, o que Pedro diz é, faça o bem, mesmo sendo acusado. Mas é injusto. Eu não estou dizendo que é justo, que é injusto, que é nada. Claro que é injusto muitas coisas. Espero que muitas coisas não sejam tão justificadas, que acabam sendo porque nós somos falhos mesmo. Mas vamos considerar as injustiças, pois aguentem, suportem. E mais do que isso, muitas vezes é provocação, é prisão, é tortura. Nada dispensa que vocês façam, mostrem, exibam boas obras. Por acaso, aquele que é a luz do mundo mostrou más obras quando ele foi traído, cuspido, injuriado, ferido, maltratado e morto, ele mostrou más obras? Só boas obras. Quem é que nos ilumina? De quem é a qualidade da luz que é jogada sobre nós para nós refletirmos neste mundo? Não é a dele? E ele não nos deu o exemplo? Então, brilhe desta mesma forma que ele brilhou lá. Você tem a luz dele. Então, boas obras, independente do que o mundo está falando de você, está agindo, reagindo, não importa. Muito bonito isso. E por quê? Qual a importância tão grande desse contraste do mundo ver o que eles dizem de nós, o que de fato nós somos ou fazemos? Mesma coisa que Jesus disse. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Agora, é curioso
que Pedro colocou um fator tempo. Não sei se vocês notaram. Jesus não colocou. Ele disse, para que glorifiquem a Deus, ao Deus, é vosso Pai que está nos céus. Ponto. Pedro disse, no dia da visitação, é complicada essa expressão, não vou investir tempo. Explicando, deixa-me apenas dizer que tem duas interpretações básicas. Primeira que se refere ao julgamento final, quando haverá uma confissão obrigatória, como Paulo diz lá em Filipenses 2, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará e tal. Então, é nesse sentido é que o homem sem Cristo é muito orgulhoso para reconhecer que estava errado e os salvos estavam mostrando boas obras, sim, que não mereciam aquele tratamento de malfeitores, e quando eles forem obrigados, os homens forem obrigados eles só reconhecerão isso quando forem obrigados por Deus no dia do julgamento deles. É uma maneira de ver. A outra maneira, totalmente diferente, é que o assunto aqui é a visita de Deus à alma da pessoa, ou seja, na eventualidade de uma conversão. Está falando aqui de convertido. É a ideia, são duas interpretações. E a maioria dos intérpretes pensa assim. A vinda do Messias foi vista como uma visitação dele, a visitação do sol das alturas. Então, tem várias passagens aqui em Lucas, que eu não vou citar. Então, a ideia seria algo como, levada pelo Espírito Santo, a pessoa se rende, como você fez um dia, se confessa pecador, glorifica a Deus, e vai ver, então, como foi útil o testemunho dos crentes, que eu chamei de malfeitores, que eu xinguei, que eu desprezei, até persegui, como Paulo. Puxa, como foi útil isso. Eu ter visto um contraste. Que coisa linda, Senhor. Aí está glorificando a Deus. Seria algo assim que Pedro quis dizer. Mas, seja como for, é muito importante que o mundo veja as nossas boas obras para glorificar a Deus. E claro que esse glorificar a Deus tem valor evangelístico, no sentido em de que o mundo vê Deus agindo. Bom, o mundo vê, uma minoria vai aproveitar para si, de acordo com essa, inclusive com essa segunda interpretação, e vai usar aquilo que você mostrou como um elemento de conversão. Já pensou que maravilha? O seu testemunho, as suas boas obras terem servido para levar alguém a glorificar a Deus através da própria conversão. É delicioso para o crente imaginar isto. Seja como for, eu quero encerrar. É muito importante que o nosso comportamento, mesmo sendo criticado, servirá para que os homens glorifiquem a Deus. A época é bem diferente, como já comentei. Primeiro, estamos todos esticados. Tenho dito isso algumas vezes aqui. Todos puxados, alguns no limite, outros talvez já passando, em termos de calma, de tranquilidade de alma, em termos de ansiedade, uns bem ansiosos, outros não tanto, mas de uma maneira ou de outra não tem que não esteja sendo exercitado. Os músculos espirituais que antes estavam parados, estão sendo exercitados agora. Quando alguém vai fazer musculação, né? Manda nós fazermos movimentos de todos os jeitos do braço, do dedo, da perna, e a própria perna tem vários tipos de movimentos, o próprio braço, para poder exercitar o tal músculo que geralmente não é exercitado no dia a dia e tal, para poder exercitar todos os músculos. Alguns não são no nosso dia a dia, pela repetição dos nossos movimentos. Então, há muitos músculos espirituais nossos não testados.
não postos à prova. Uma situação dessa é posta à prova. Quer dizer, ela põe à prova. E muitos podem sair aqui do eixo, ou do rumo. E o diabo é tão sagaz que diz assim, esse teu nervosismo, que nem é teu, mas aí se explica, né? Rapaz, isso aqui foi a maneira de tu falar com aquela pessoa ontem. Mas eu não sou sempre assim, mas também ele sabe o que eu estou passando, quem tem meu lá no hospital, quem já faleceu. Pode ser um tempo de boas desculpas. E curioso é que teríamos, de fato, vou dizer bem desculpas, né, que seriam, mas argumentos, né, justificativas, até muito bonitas. Não, eu posso chamar o meu médico para explicar para você que eu estou debaixo de pressões enormes, então justifica essa minha maneira. Eu menti ontem para o patrão. Você nunca foi assim, mas não, mas também, né, numa situação dessa, eu cheguei atrasado, mas disse que eu tenho meus motivos. Então, tem não. Você não tem motivo nenhum, nem eu, para sairmos da linha, da prática das boas obras. Não tem motivo para sair um grito da sua boca, um nome grosseiro por causa disso tudo, não. Pastor, mas nós somos humanos. Eu sei, eu também sou, acabei de dizer. Mas não importa, brilhe a vossa luz diante dos homens. E Paulo diz, mundo pervertido e corrupto. E Pedro diz, e que xinga vocês, fala mal de vocês. Mas segurem, para que vejam o contraste. Muitos estão aí desesperados com a situação. Aí chega um crente tão desesperado quanto, e o pior do que isso é deixando passar para más obras, más reações, más atitudes. Cadê a diferença? Cadê o contraste? Cadê o glorificar a Deus? Ou seria o contrário? Esse é o crente, é? Fala bonito, Jesus, na hora que aperta, olha aí. Olha aí. Era o mais nervoso, irritado ontem na reunião do condomínio, ó, que falava mais alto e saiu batendo nas cadeiras. Olha aí. Esse é o crente lá. Vive na igreja com a Bíblia na mão. Então, a primeira coisa que eu quero observar, na primeira não, é a única, depois de todas essas lições que nós aprendemos, dentro do contexto da hora, eu estou o tempo todinho, vocês estão, espero que estejam percebendo nas minhas pregações, passagens conhecidas, vocês já ouviram de várias formas, mas colocando ângulos de aplicação dentro do atual contexto. Outra coisa perigosa da época atual, sabe o que é? A sensação de vítimas. Nós somos vítimas. Então, por isso também eu estou muito sofrido, então as minhas reações estão um pouco mais descuidadas, e eu preciso absorver tudo isso, está muito difícil para mim, eu estou recolocando muitas coisas da minha vida, e está difícil, e isso tudo pode levar a um desânimo na luta de praticar boas obras. Então, não se deixe levar. Já é, pela época, já é muito difícil, naturalmente, nós temos um comportamento exemplar diante do mundo. A situação está caótica no país, em termos de política, em termos de moral, em termos de rumos, em termos de paz, em termos de o brasileiro se dá ao luxo mínimo de pensar em dias tranquilos, de boa ordem, de viver em paz com sua família.
está extremamente volátil, as situações mudam de um dia para o outro, muito esquisito. E junto com toda esta pandemia, que alguns dizem que estão misturando com política, outros dizem que não estão, e tudo fica muito, muito complicado. E até limitações religiosas parece que estão começando a aparecer por aí. Aliás, eu pretendo falar sobre isso na quarta-feira, o culto de oração. Em vez de responder perguntas, eu vou fazer um comentário sobre essa questão lá do Supremo. Não vou falar disso agora. Mas tudo isso desvia a nossa mente, a nossa atenção para coisas básicas do dia a dia do crente. Mesmo quando está tudo bem, tudo tranquilo, o crente tem que estar lá lutando contra a sua carne, lutando contra o mundo, nesse sentido que o mundo quer arrastar para o pecado e tudo. Não esqueçamos as coisas básicas. Não deixe o diabo soar no seu ouvido de maneira maliciosa. Vamos nos apegar às coisas primárias do comportamento cristão. Pregue e viva com boas obras. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude nisto tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.